Querido parceiro, querida parceira aqui do canal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação teórica dos professores, as 3 áreas de saberes que compõem esse processo formativo. Se você não é inscrito, aproveita aí, se inscreva no canal, a fim de fortalecer aqui o nosso trabalho, tudo bem? E se você já é inscrito, não deixa de ativar o sininho aí para você receber novas notificações dos vídeos que a gente for postando aí periodicamente. Então vamos que vamos na tela, uma vaga é sua. Então tá aí o tópico de hoje, formação teórica de professores, áreas de saberes. Então eu começo com essa questão aí da UFG, que fala o seguinte aí: estudiosos da didática, Carlos e Gil Castro, entre outros, entendem que o professor precisa dominar os saberes conceituais e metodológicos de sua área, pois dessa maneira produzirá uma educação científica. Tal pressuposto indica que o professor deve conhecer as especificidades de sua área de conhecimento, dominar a metodologia de produção de tais conhecimentos, conhecer a produção recente e ser capaz de abordagens transdisciplinares. Essa questão está certa, errada ou cerrada? Aí vocês vão falar, cerrada! Não, então vamos agora analisar, tomando por base a teoria, não só explicando o que seriam esses saberes teóricos e metodológicos, como também o que significam os demais saberes que constituem esse processo de formação teórica dos professores. Bacana? Então vamos lá. Olha só. Então nós temos 3 áreas de saberes. Primeiramente, os saberes conceituais e metodológicos. Então já vou destacando aqui, ó. Conceituais e metodológicos. Exatamente os saberes descritos na questão aí em análise. Então são saberes em que o professor precisa dominar os conhecimentos da área que vai ensinar. Então, um domínio técnico, um domínio conceitual, incluindo os conteúdos, além das suas questões fundamentais, a forma de produzir e desenvolver conhecimento na área. Já os saberes integradores são aqueles correspondentes aos saberes que irão permitir ao professor ensinar, ou seja, transformar os conteúdos científicos em conteúdos escolares. Esse processo de transformação, ele é denominado na didática de transposição. A transposição didática. Então, transformar os conteúdos ou saberes científicos em saberes escolares, em saberes passíveis de serem ensinados em sala de aula. E isso inclui saber planejar, então vou destacar aqui, ó, saber planejar, além de desenvolver atividades de ensino que levem em conta as concepções prévias dos alunos, a mudança na linguagem, então a mudança na linguagem no que se refere a uma adaptação que normalmente, ou adequação, né, que normalmente é necessária em sala de aula, em se tratando dessa troca de conhecimentos, de informações a ser estabelecida entre professores e alunos, além da argumentação e da construção de habilidades e atitudes. Então, todos esses elementos fazem parte dos saberes ditos integradores. E, por fim, os saberes pedagógicos, que compreendem o saber avaliar, as interações entre professor e aluno e os problemas da profissionalização do professor. Problemas estes associados, por exemplo, ao processo de formação continuada, não só dos profissionais docentes, como também de todos os profissionais atuantes no campo da educação, perfeito? Então, guardem esses 3 saberes aí, conceituais e metodológicos, integradores e pedagógicos. Como a questão ela trata especificamente dos saberes conceituais e metodológicos, então eu vou me restringir aqui a elencar algumas características-chave vinculadas
a tais saberes. Então, para que o docente possa fazer uma crítica fundamentada nos livros-textos e ao ensino tradicional, estando apto para inovações curriculares que superem esse modelo tradicional que vem sendo desenvolvido ao longo da história da educação brasileira e que estão acontecendo no ensino, o professor precisa dominar os saberes conceituais e metodológicos de sua área, o que significa aí algumas questões. A primeira delas, conhecer os problemas que originaram a construção de tais conhecimentos. Então, ou seja, as causas, as razões, tudo o que implicou enquanto origem da construção de determinados conhecimentos. Conhecimento também das orientações metodológicas empregadas na construção dos conhecimentos, então como que se deu esse processo de construção, ou seja, também aí conhecer a forma como cientistas colocam e tratam dos problemas de seu campo do saber, conhecer as interações estabelecidas entre ciências, tecnologia e sociedade, associadas à construção de conhecimentos, sem ignorar o frequente caráter conflitivo dessa construção, já que esse processo é um processo complexo, é um processo que demanda tempo, que demanda estudo, que demanda conhecimento, além da necessidade da tomada de decisão, já que o ato educativo ele não pode ser compreendido como uma ação neutra, mas sim uma ação que envolve um conjunto de implicações políticas, econômicas, sociais, culturais, enfim, diferentes naturezas, podemos dizer assim. Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes, então, o professor ele tem que estar antenado a esses desenvolvimentos científicos recentes, além das suas perspectivas, já que o conhecimento ele tem uma natureza aberta, dinâmica, em constante evolução, para poder transmitir uma visão dinâmica do conteúdo a ser ensinado, além de adquirir conhecimentos de outras disciplinas relacionadas, de tal forma que possa abordar problemas transdisciplinares e a interação entre distintos campos. Então, ou seja, de modo que ele possa, inclusive, ir além de uma perspectiva de atuação interdisciplinar, mas de maneira que ele possa agregar conhecimentos de outras áreas, de outros campos do saber e que possa, por sua vez, fazer aí as devidas inter-relações com as temáticas ou com os assuntos vinculados à sua área específica, à sua área de formação. Então, problemas transdisciplinares, estar ligado aí ao desenvolvimento de conhecimentos recentes. Então, a ciência recentemente vem trazendo aí diferentes correntes, diferentes concepções, diferentes ideias, e isso também o professor tem que estar devidamente atento. Então, voltando aqui na questão, quando a gente volta a fazer análise aí de que tal pressuposto indica que o professor deve conhecer as especificidades de sua área de conhecimento, dominar a metodologia de produção de tais conhecimentos, conhecer a produção recente e ser capaz de desenvolver abordagens transdisciplinares, todos esses elementos, portanto, fazem aí vinculação com os saberes conceituais e metodológicos. Portanto, essa questão encontra-se devidamente correta. Bacana? Então é isso, galera. Finalizada mais uma videoaula aqui, mais uma importante dica no nosso canal. Lembre-se sempre, você é capaz e uma vaga é sua. Fica ligado nos próximos vídeos que serão postados aqui, tá certo? Grande abraço e até a próxima.